Damos início ao programa Anatomia do Poder, hoje tendo como convidado um querido amigo e grande advogado, Alfredo Scaff. Nós temos ultimamente debatido muito problemas relacionados no Brasil a um certo ativismo judicial, e é nada obstante a admiração que eu pessoalmente tenho pelos ministros da Suprema Corte, tenho divergido em função de ter vivido aqueles 20 meses de advocacia e de debates constituintes, em que estava permanentemente, até para comentar com Celso Bastos, a nossa Constituição, discutindo com os constituintes. E, naquela ocasião, o que nós sentimos é que haveria necessidade no Brasil de voltarmos a ter poderes harmônicos independentes, não mais como tínhamos no governo anterior, no regime anterior, um poder dominante sobre os outros, porque o Brasil era governado por decretos-leis. E exatamente por isso é que eu tenho impulsionado, apesar do respeito dos ministros, muitas vezes sentindo que não é função do Poder Judiciário reescrever disposições da Constituição à luz de uma interpretação que eles entendem de neoconstitucionalismo, de jurisdição constitucional, de jurisprudência constitucional, mas que representa reescrever o texto constitucional. Sobre essa dificuldade, inclusive a dificuldade do próprio advogado de exercer na plenitude que quisermos na Constituinte, pelo artigo 5º, inciso 55, de permitir a ampla, o adjetivo lá está na Constituição, defesa dos processos judiciais e administrativos, é que eu tenho me posicionado, e vamos hoje ouvir alguém que tem também lutado pelo direito da advocacia, de sermos ouvidos como éramos no passado, de termos a mesma importância das três instituições fundamentais que existem para a justiça, que é a magistratura, o Ministério Público e a advocacia, que só existem na democracia. Eu vou, meu caro Alfredo, já lhe passando a palavra. Você é Alfredo Scaff, esse meu amigo batalhador pelos direitos da advocacia, passando para que fale um pouco sobre os seus projetos, sobre a sua forma de ver essas questões e como você tem procurado levar para todas as seccionais, etc., essa necessidade de nós nos conscientizarmos de um exercício profissional mais intenso, como havia no passado, principalmente num período em que poucos tinham coragem de falar. Só nós advogados falávamos, que era no período do regime militar. Olha, muito obrigado pela introdução, doutor Ives. Eu corroboro todas as suas palavras, faço das suas as minhas palavras. Quero agradecer de estar aqui no programa mais uma vez, do senhor me dar a oportunidade da gente debater as ideias. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu fico muito feliz de saber que o senhor está forte, firme, né, e fazendo o que gosta. Isso é o mais importante de tudo. Né? Eu fico muito feliz que o senhor está cada dia mais saudável, constitucionalmente livre, né, num país que o senhor defende como ninguém a nossa lei maior. O senhor é a nossa referência da boa advocacia. O professor Ives é o professor dos professores, é o jurista, né, que defende a Constituição bravamente e, obviamente, como advogado, opina livremente. É isso que é o mais importante. Professor, eu faço das suas palavras as minhas e quero dizer para o senhor o seguinte: a Constituição foi muito feliz de dizer que a advocacia é indispensável à administração da justiça. É uma pena só que o advogado não esteja sendo, né, inviolável por seus atos e manifestações. Isso é uma grande pena. Eu acho que isso a gente precisa consertar. É possível consertar. Nós precisamos trazer o pertencionismo do orgulho de ser advogado para a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados é uma instituição das mais importantes do Brasil. Ela foi protagonista das eleições diretas para a presidência da República. A OAB não tem um centavo de dinheiro público. Ela é chamada para defender os outros colegas, prestadores de serviços de outras profissões. Sempre foi assim. E o que a gente está vendo hoje, infelizmente, professor, é que a advocacia, que é o instrumento da cidadania, na verdade, está sendo atacada por atos arbitrários dos três demais poderes. Né? Não existe um respeito pela advocacia em igualdade de condições, como a lei já diz.
que nós temos isonomia com os demais operadores do direito. E para fazer aqui uma abertura de parênteses, meu pai dizia o seguinte para mim: filho, o único risco que você corre em ser advogado é ficar rico. E é verdade, porque os demais operadores do direito, professor, eles recebem salário no dia 5, eles recebem a sua receita fixa dos impostos que todos nós pagamos, eles são servidores públicos. A gente precisa conscientizar a sociedade civil que o servidor público, ele serve o cidadão, né? E se ele serve o cidadão, indiretamente e diretamente, ele serve a advocacia e ele tem que fazê-lo com respeito, dignidade e igualdade de condições. Porque ser autoridade, professor Ives, é ser um decisor, é fundamentar as suas decisões, né? É ter a obrigação de justificar as suas decisões. O advogado ele pode se sustentar dentro do seu escritório, fora do escritório, dentro do fórum, fora do fórum, como consultor, em diversas outras profissões. Então, a gente precisa separar essas funções e dar dignidade e respeito a todos. Não há disputa de funções no ordenamento jurídico. Há simplesmente uma função clara da advocacia, que é a única a profissão do ordenamento jurídico que é livre, autônoma e liberal. Isso a gente precisa deixar claro na sociedade civil. E a sociedade civil, infelizmente, doutor Ives, a gente precisa retificar, consertar e repaginar isso, está sentindo muito essa ausência da OAB. A OAB está pequenada. Infelizmente, hoje nós temos uma OAB pequena. Nós precisamos fazer essa OAB ficar grande novamente. Por quê? Porque uma OAB grande é um advogado feliz, é um advogado respeitado, é um advogado que trabalha no livre exercício das suas prerrogativas. O cidadão vai ter mais confiança no seu representante. Então, tudo isso é muito bom para a democracia, é muito bom para o chamado Estado Democrático de Direito. E a gente precisa voltar a ter essa cultura que, quando o senhor começou a advocacia, ela existia. E, infelizmente, hoje a gente precisa voltar para estaca zero para ter conquistas. Vou dar um exemplo só para o senhor ver como é que a gente está atrasado. Todos os demais operadores do direito, todos os demais, têm a sua lei complementar, têm a sua lei orgânica. E nós não temos a nossa lei complementar, a nossa lei orgânica do artigo 133 há 40 anos. Então, são coisas que são inaceitáveis. A advocacia está realmente muito indignada, ela está desmoralizada, o advogado precisa ser respeitado, ele precisa se aprimorar no seu conhecimento, ele precisa ter liberdade de atuação, porque é o único profissional do direito que atua em todos os poderes, atua em todos os segmentos, e ele é o protagonista, sim, da sociedade civil. Então, só para complementar, professor, eu vejo que determinadas arbitrariedades que ocorrem, por exemplo, no judiciário, elas são consertáveis, elas são passíveis de retificação, né? O juiz, quando ele tem a garantia da vitaliciedade, a vitaliciedade não quer dizer fazer o que eu quero, fazer tudo aquilo que eu penso. A vitaliciedade, ela existe para dar segurança ao fundamento das suas decisões. Então, acho que a gente precisa incutir na cabeça da sociedade que a autoridade ela não serve, ela serve à população, ela não é um ser intocável. E a gente precisa mudar esse conceito cultural no Brasil com a maior rapidez. Eu concordo que há uma luta que nós, advogados, temos que travar, mas eu entendo também, Alfredo, que nós temos, de uma forma até doutrinária, fazemos isso através da Casa do Jurista, que é o Instituto dos Advogados, tanto o nosso como os dos diversos estados do Brasil, de que a função do Poder Judiciário é fundamentalmente uma função de legislador negativo. Quer dizer, isso eu vi durante 20 meses, durante os debates constituintes, e senti que queriam fazer com que, por isso é que puseram em primeiro lugar o Poder Legislativo, que já tem situação de oposição eleita pelo povo no Brasil por 125 milhões de eleitores. Nós temos, em segundo lugar, o Executivo, em que está a maioria, e não, portanto, a totalidade da nação, como há no Legislativo. Temos um poder que é representado pela Suprema Corte, que é eleita por um homem só, que é um legislador negativo, não sendo eleito, a função dele é garantir o direito.
O meu receio é a luta que eu acho que nós temos que fazer com o respeito devido aos ministros supremos, que eu respeito muito, e acho que são excelentes juristas, é fazer com que volte a ser o Poder Judiciário do passado. O Poder Judiciário do passado não é uma antiguidade, é fazer com que haja harmonia e independência dos poderes, que não haja três poderes políticos. O legislativo que legisla e muitas vezes o Supremo legislando em hipóteses novas, sob a alegação de que, como pediram, eles têm que fazer a legislação. Nós temos o legislativo para isso. Muitas vezes, quando o legislativo não decide, não decide por uma única razão, porque escrevem pelo povo, e o povo não quer aquela lei que se está pretendendo. Então, a sensação que eu tenho é que essa sua posição me parece corretíssima, adequada, perfeita, enfim, com o devido à vênia que se deve dar, competência, o valor, a idoneidade, o talento e a cultura dos ministros, de rigor, o que nós precisamos hoje é que o Supremo volte a ser o que era o Supremo como legislador negativo. E que, em verdade, foi o que os constituintes, eu vi isso, desejaram quando promulgaram a Constituição de 88. Estava lá, naqueles 20 meses, em contato, comentando, conversando praticamente toda semana com o Bernardo, diversas vezes com Ulisses, com aqueles deputados que lá estavam participando de audiências públicas, e sempre que era importante. Nós vamos agora aos nossos comerciais, Fredo, e vamos continuar o debate no segundo bloco. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um dos brilhantes advogados paulistanos, Alfredo Scaff, particular amigo, e estamos falando sobre a importância da advocacia no momento atual no cenário brasileiro. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse eu coordenei com meu filho Rogério quando o CTN fez 50 anos. Entende? É um livro com grandes juristas comentando. E agora que estamos com a reforma tributária aí, eu acho que é importante fazer a comparação daquilo que está aqui, daquilo que eu tenho impressão que não está muito bem na nova proposta do governo federal. Estou mandando isso para você amanhã. Meu caro Alfredo, eu gostaria, nesse segundo bloco, você tem corrido e debatido as questões da advocacia, tem se dedicado muito a isso nos últimos tempos, e eu sei que você tem diversos projetos para o exercício da advocacia e um protagonismo maior de defesa da sociedade. O advogado está em defesa da sociedade. Eu gostaria que você apresentasse isso para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Veja, professor, a ordem ela foi criada para proteger e defender a advocacia. Ela tem que ser corporativista. Ela é obrigatoriamente uma entidade corporativista. O que eu digo de corporativista? Não é uma entidade fechada. É uma entidade que concentra esforços para o fortalecimento do colega. É isso que eu sonho na OAB e na advocacia. Por quê? Porque nós não podemos, como nós não podemos ter ativismo judicial, nós não podemos ter ativismo numa instituição. Né? E o ativismo numa instituição, ele é impregnado, infelizmente, por pautas políticas que não engrandecem o profissional. Nós não podemos trazer pautas pessoais, pautas egoísticas, pautas políticas, pautas ideológicas, porque isso não acrescenta em nada no dia a dia, que é doloroso do profissional da advocacia. O profissional da advocacia, ele sequer recebe consulta hoje. É raro um colega cobrar consulta, né? E é normal perante a sociedade pensar que o advogado é um profissional de resultado, quando o seu contrato é de meio. Então, essas coisas, professor, elas estão muito mal direcionadas na sociedade. E o papel da Ordem dos Advogados é colocar os colegas no rumo correto, de respeito perante a imprensa, perante o judiciário e perante a sociedade civil. Porque esse conceito de normalidade, ele está água abaixo. Nós precisamos trazer ele à normalidade de novo. Então, o que eu quero para a advocacia, eu não quero um advogado desanimado no interior, como eu estou vendo. Eu não quero um advogado mal pago. Eu quero um advogado bem pago.
Eu quero um advogado que o juiz respeite o valor da causa e arbitre o que está na lei processual civil, sem achismo, sem achar que aquele valor da causa está enriquecendo o colega. Eu vou repetir, o único operador do direito que tem o direito de enriquecer de um dia para o outro é o advogado. Não adianta dar murro em ponta de faca, isso é um fato, não é uma opinião minha. Então a gente está percebendo, professor, que os poderes constituídos estão estranhando a advocacia. E isso não é bom. Estão deixando a advocacia em segundo plano. E eu tenho uma fórmula para isso. A fórmula é muito simples. O diálogo incessante com o Poder Judiciário, que nós não temos hoje. Um diálogo incessante com as entidades comerciais e industriais, que nós não temos hoje. Um diálogo incessante com o parlamento. A OAB não conversa com o parlamento. Veja só, professor, nós estamos diante de uma reforma tributária importantíssima e altamente complicada. Nós temos uma entidade que o senhor conhece bem, a Associação Brasileira da Advocacia Tributária, que luta diariamente, né, participando de todas as discussões da reforma tributária em Brasília. E a OAB não está lá, professor. Esse é o grande problema. A OAB, que é a voz da sociedade, que tinha que ter missão e propósito de pegar as coisas do começo, ela está se ausentando, ela está se omitindo, ela está reagindo ao invés de agir. Então, a minha proposta é uma proposta de trazer a advocacia para a normalidade. É trazer a advocacia ao respeito e dignidade normal. Nós não queremos nada mais do que ninguém. O advogado não quer pedir esmola para ninguém. Ele quer entrar no fórum ser respeitado. Ele quer dialogar com o juiz com respeito. Ele quer marcar horário e ser respeitado. Ele tem que ser respeitado no seu escritório. Ele tem que tentar fazer um acordo sem interferência da autoridade. Essas coisas, professor, a gente tem visto que elas estão desvirtuadas e elas precisam ser colocadas na normalidade. E para isso, professor Ives, a gente precisa de uma instituição que tenha liderança, que tenha independência, que tenha coragem e que tenha firmeza de agir e reagir, e de dialogar e de propor ações judiciais competentes, se não for o caminho do diálogo, né, aquilo que a gente possa atingir os nossos objetivos. A gente não está enxergando isso mais. Veja o senhor, a sua figura. O senhor luta nas mídias sociais há mais de uma década, falando coisas normais, óbvias, sensatas, lúcidas. O senhor não tem o apoio da nossa instituição. O senhor era uma pessoa que deveria ser carregado pela OAB, homenageado pela OAB, protegido pela OAB, e a gente não está enxergando isso. Mas esse tempo vai chegar rápido, professor. Vai ser rápido, isso vai chegar, e eu vou te homenagear da maneira como o senhor merece, se Deus quiser. Primeiro, na verdade, apenas como modesto advogado provinciano, eu luto aí 67 anos de advocacia e 60 de professor universitário. Mas sabe, Alfredo, um dado que a mim me preocupa mais é essa adoção por parte de determinados magistrados muito bons. Eu cito-os normalmente nos livros que escreveram, eu tenho, inclusive, livros escritos com alguns deles, é de entender de que nós estamos numa nova era da relação entre os poderes, de que nós tínhamos a separação montesquiana dos poderes que já não funciona mais. E que a função hoje, eu ouvi inclusive, o ministro Lewandowski, uma belíssima palestra que deu no Centro de Extensão Universitária, quando lhe demos o título sobre honorário do CEL, era na época o presidente da instituição, em que ele dizia: o século XIX foi o século dos legislativos, o século XX dos executivos, o século XXI vai ser do judiciário. O judiciário terá um papel que transcende muito aquilo que os constituintes puseram na Constituição. Eu vou dizer o seguinte: eu, pessoalmente, Alfredo, se o constituinte der os poderes que eles se auto-outorgaram, não é o que eu gostaria, mas eu entendo que teríamos que obedecer, porque essa mudança constitucional vem do poder legitimado para fazer a lei. Mas quando esse auto-outorgar uma certa função legislativa
O Constituinte não deu, no 49, inciso 11, diz que é obrigação do Congresso Nacional e privativa de garantir a sua competência normativa. No 103, parágrafo 2º, nem nas ações diretas de inconstitucionalidade de produção pode fazer a lei no lugar. Então, o meu problema hoje não é a qualidade, a honestidade, a integridade moral dos ministros inclusive, dos componentes da ordem, do Ministério Público. É que isso não foi pensado pelos constituintes, e eu, pessoalmente, eu acho que os constituintes fizeram bem de não permitir dar funções legislativas ao Poder Judiciário. E esse, eu acho, ao meu ver, o grande problema que se discute hoje e que, evidentemente, enfraquece os outros poderes que não são o Poder Judiciário. Exatamente. Professor, o que nós queremos, eu acho que o senhor entende da mesma forma, é um Supremo forte. Nós queremos um Supremo colegiado. Nós não queremos um Supremo que cada ministro é uma Constituição. Nós queremos a decisão colegiada pela maioria para saber o que a maioria pensa, e tem que ser respeitada a decisão da maioria. Todo órgão colegiado decide por maioria, ele não decide discricionariamente por cada ministro. E o Supremo forte é um país com segurança jurídica. Um Supremo forte é um ministro independente e responsável que vai trazer investimentos para o Brasil indiretamente, porque aquela pessoa que quer investir no Brasil, ele tem que saber que nós temos juízes fortes, juízes independentes, tribunais respeitados. E para a advocacia, professor Ives, o que nós mais queremos é que o Supremo não seja conversa de cotidiano. A gente não quer isso. A gente entende que o Supremo Tribunal Federal tinha que ter menos competência, tinha que ter menos processo, tinha que ter mais liberdade, não poderia dar opiniões em questões legislativas, porque aí você torna os poderes realmente separados e independentes, né? Como o senhor disse, o legislador erra, a gente troca. O executivo erra, a gente troca no voto. O judiciário, a gente não troca, porque eles têm a garantia da vitaliciedade e deve permanecer, mas pela segurança das decisões que eles devem proporcionar à população. Então, para a advocacia, professor Ives, nós é que mais sofremos com essa insegurança jurídica, porque o cliente não bate na porta da polícia, ele não bate na porta do Ministério Público, ele não bate na porta do Judiciário, ele não bate na porta da Procuradoria, ele bate na porta do escritório de advocacia. Aí eu tenho a impressão, estamos terminando o programa, que essa é realmente, diziam, da famosa questão, busilis da questão, que não tinham lido o latim corretamente, em Coimbra dizem que essa é a origem, mas a origem, o nó górdio, está exatamente nisso, não é? E eu tenho a impressão que essa luta que nós fazemos, de ideias, jamais atacando pessoas, mas mostrando que nós temos que ter um equilíbrio dos poderes, e que essas teorias de que o judiciário, nos vácuos legislativos, pode legislar, que não está na Constituinte, e não teve na Constituinte, não foi debatido na Constituinte, mas não está na Constituição, eu estou convencido que nós temos que continuar defendendo o colegiado e, ao mesmo tempo, o direito do protagonismo, sim, da advocacia, que é quem tem que provocar. Meu caro Alfredo, estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa e a todos os nossos telespectadores que nos ouviram até agora. Eu agradeço, esperando-os novamente no próximo domingo.